Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de organização do orçamento utilizando planilha eletrônica. Planilha eletrônica é uma coisa nova para nós, né? Nós temos a planilha eletrônica, por exemplo, do Google Docs, que a gente já está, nossa planilha que a gente sempre está utilizando, né? Nossa plataforma está utilizando, mas poderia ser qualquer planilha. Hoje em dia facilita muito, que as planilhas a gente pode ter na nossa mão, utilizando, por exemplo, o celular, e vai facilitar muito na atualização dos custos da nossa empresa e também para a gente poder verificar se o nosso empreendimento em tempo real está tendo lucro, como que está indo o andamento, o nosso caixa. Então a planilha é extremamente importante quando a gente trabalha com orçamento. A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando do orçamento pessoal e familiar, né? Na empresa também tem que se fazer esse controle muito fino do orçamento. E uma estratégia para fazer isso, que é muito mais complexo do que nós vamos ter muito mais entradas e saídas do que a gente tem no nosso orçamento pessoal, então numa empresa se torna fundamental o uso dessas planilhas que vão facilitar muito a nossa vida. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, como a gente já comentou, é organizar o orçamento empresarial em uma planilha eletrônica. Qualquer que seja a planilha, a maneira da gente resolver vai ser muito similar. Então nós vamos identificar o que é uma planilha eletrônica, a gente já conhece, vamos relembrar, compreender como organizar uma planilha eletrônica, os princípios básicos, e utilizar a planilha eletrônica para elaborar o orçamento empresarial, que é fundamental, gente. Que nós temos um pensamento do livro que a gente já está acostumado, Pai Rico, Pai Pobre, que diz assim: quanto mais o mundo muda e quanto mais a tecnologia progride, maiores serão as oportunidades existentes. Então isso o que ele quer dizer? Quando a gente pensa no empresário há 30, 40 anos atrás, ele precisava, para conseguir organizar o orçamento, ele precisava de uma equipe muito grande. Hoje em dia, com um tablet, um computador simples, ou até mesmo no celular, você consegue fazer um controle bem mais eficiente do que acontecia nos tempos anteriores. Então a tecnologia vem para nos auxiliar a ver as coisas muito mais rápidas, né? Antigamente eu preciso saber quanto produto tem em estoque para eu poder fazer uma venda. Eu tinha que recorrer a arquivos e procurar ver se eu tinha aquele produto. Hoje em dia, na palma da mão, você consegue ter acesso a isso, inclusive até mesmo para definir preço de venda e se esse produto vai estar disponível lá para aquele cliente. Então facilita bastante nesse aspecto. De que maneira uma empresa pode organizar seu orçamento detalhando os seus gastos e receita de modo que haja agilidade, praticidade e também segurança dos seus dados? Bem, nós estamos citando planilha eletrônica, porém, existem algumas empresas que desenvolvem software específico para isso. Só que daí, obviamente, você tem um custo para pagar para fazer esse software e depois de manutenção. Já uma planilha eletrônica, ela é bem mais acessível, né? E tem até formatos gratuitos e que você mesmo vai poder alterar dentro das especificidades da sua empresa. Uma empresa saudável é uma empresa organizada financeiramente. Lembra que a gente falou do orçamento pessoal e familiar? Que às vezes um orçamento desorganizado, pessoal ou familiar, destrói toda o seu trabalho familiar, a sua convivência. Imagina numa empresa, muito mais, porque se a empresa não estiver saudável, acaba começando a tornar problemas e um problema vai se tornando maior, maior e assim por diante. Controlar as despesas e receitas são fundamentais na empresa, porque o objetivo da empresa maior é o quê? Obter lucro, né? E a gente só vai ter lucro se a gente tiver um controle muito preciso de todas as despesas e receitas. Adotar planilha eletrônica para conferência de pontos são relevantes para o funcionamento. Você pode fazer o controle até mesmo de entrada e saída dos seus funcionários. Você conhece algum exemplo de recurso digital utilizado no controle financeiro, seja pessoal ou empresarial, além da planilha eletrônica? Você conhece algum? Já viu ele em funcionamento?
Já teve acesso a alguma planilha eletrônica, tipo Excel, ou no caso nosso do Google Docs? Sim ou não? Já utilizaram, tenho certeza que uma delas vocês já viram em algum momento, inclusive nas nossas aulas de educação financeira que a gente já trabalhou, né? Veja o caso do Paulo, que começou o empreendimento de estamparia de camisetas. Paulo compra as camisetas brancas e lisas. Em cada uma delas é estampado um tipo de serigrafia, sendo que assim os seus preços também variam, né? Se a serigrafia é pequena, tem menos cores, consequentemente, os custos são menores. Se a estampa é maior, tem diversas cores, o preço de custo também vai ser maior. Consequentemente, vai influenciar no seu preço de venda também. Então, ele precisa fazer um controle muito grande. Olha um exemplo aqui de uma planilha que ele utilizou. A camiseta branca estampada de bicho, o custo de produção dela é R$ 12,80. A camiseta branca estampada de super-heróis, R$ 19,70. As outras a mesma coisa, ó, frases, R$ 10, de emoji, R$ 11,50. Ele quer ter lucro, por exemplo, ele fez ali uma estatística, 50% na primeira, 40% na segunda, 60% nessa, 55% nessa. Qual que é o preço final? Então, é o 12,50. Como é que vai fazer esse cálculo? 50% sobre esse valor, somado com o preço, 19,20. Quantas unidades foram vendidas nesse mês considerado? 7. Então, vai fazer este valor vezes 7, vai dar o valor total. Então, a receita em relação ao custo, ou seja, a receita menos o custo. Então, o que entrou e o que foi gasto, sobrou de lucro R$ 44,80. Cada uma das camisetas, chegamos a R$ 194,15. Bem, tranquilo, eu poderia fazer isso na mão, mas imagine se os seus produtos fossem diversos. Você teria que controlar um a um, na mão ficaria difícil. E se alterar algum dos valores aqui, por exemplo, de venda, no próximo mês, se mantiver todos a mesma coisa, só mudar as unidades, é só você mudar as unidades, você já vai ter automaticamente o resultado final ali. Mas como é que a gente vai fazer? É essa a nossa ideia deste vídeo. Ver como a gente pode organizar uma planilha para a gente ter exatamente a visualização do custo unitário e também do qual é o lucro que você vai ter naquele período. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Isso daqui que nós estamos falando vale para qualquer tipo de planilha. Pode ser o Excel, que é a planilha mais usada no mundo. Pode ser, por exemplo, a nossa plataforma Google ou qualquer uma que a gente tiver. Aqui nós temos uma do Excel, tá? Muda uma posição ou outra, mas as funções são exatamente a mesma. Primeira coisa que a gente tem que ver, as planilhas elas são organizadas na vertical por colunas, que são dadas por letras a localização. E as linhas são dadas por número, que são na horizontal. Então, quando a gente coloca o primeiro valor aqui, que é o primeiro valor está o que a gente chama na primeira célula. Essa célula tem a localização A1, então ela está na localização A1. Esse valor de 30, qual a localização dela? Ela está na coluna B e na linha 1, portanto B1. Essa localização é fundamental para a gente poder programar a planilha. Então aqui eu coloquei na primeira e na segunda coluna, A1 e B1. Se eu quero fazer a soma desses dois valores, tem várias maneiras de a gente fazer. Uma maneira bem simples de a gente fazer, o que eu vou fazer? Nessa nossa C1, eu vou fazer a somatória desse com esse resultado. Como é que eu vou fazer essa somatória? Eu vou ter que colocar o igual, tem duas maneiras de se fazer. Escrever A1 mais B1, ou seja, eu vou somar esta mais essa, que vai dar exatamente o resultado. Outra maneira, eu vou colocar o igual para dizer que eu estou colocando uma fórmula na planilha e vou clicar em cima do A, mais, clico no B e ele vai formar essa formulazinha aonde vai ter o nosso valor ali. Outra botão que eu posso fazer a mesma coisa é quando aparece esse símbolo aqui de somatória, que é a letra grega sigma.
Quando eu clico nela, quando eu já estou na coluna C1 aqui, eu clico nela, ela já vai pegar esse igual direto. E eu simplesmente seleciono esses dois valores com o nosso cursor e vai fazer a somatória. Bem fácil, não é verdade? Ah, mas professor, está dando trabalho para fazer, era só somar. Bem, mas lembre-se que está automatizando para sempre, há muito tempo, essa sua planilha. Agora, para fazer o custo mais o custo pela porcentagem para definir o valor final de venda, como é que a gente vai fazer? Então, nós temos lá, já temos a somatória dos dois valores que vai compor lá, e eu vou multiplicar o C, que seria o custo, a somatória dos dois custos, e vou multiplicar pelo valor da porcentagem de lucro, que no caso aqui é 50%. Então, o custo de produção aqui é o B aqui, ó, o B que é esse daqui, a porcentagem que é 50%, que vai ser este valor, e somando os dois vai dar exatamente o valor de venda. Então, para a gente fazer a fórmula, eu vou sempre começar com igual. Então, como é que eu achei esse valor final aqui? Eu vou pegar este valor, multiplicar por 50% e somar por quem? Exatamente o custo fixo que eu tenho ali, que é o B2. Consequentemente, eu vou ter o valor final de venda. Tranquilo? Então, relembrando. Isso aqui parece não é muito difícil, mas a gente tem que sempre lembrar. Quando a gente vai fazer a fórmula, começa com igual. Então, o que eu quero? Eu vou pegar o custo de produção mais o lucro. Como é que eu obtenho o lucro? Eu vou multiplicar esta célula vezes 50%. Tranquilo, gente? E daí eu já tenho o valor final de venda. Agora, para eu definir o valor final de venda multiplicado pela unidade do mês, eu vou ter o total de vendas daquela camiseta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor final e vou multiplicar por essa daqui. Então, como é que eu faço? Vai aparecer aqui o valor final de vendas. Vai ser o igual da fórmula. Eu vou pegar este valor, que é o valor final da venda de cada camiseta, e multiplicar por essa daqui. Mas veja que eu não estou colocando 7, eu estou colocando os valores que estão aqui. Ou seja, eu não vou fazer uma vez essa conta, ela vai ficar pronta para sempre. Se eu alterar este ou este valor, vai alterar também automaticamente esse próximo valor, e eu vou ter o valor da venda aqui. E no caso, para eu determinar o lucro vai ser o quê? Exatamente a diferença entre a receita menos o custo. Então, nós vamos ter que olhar aqui, aonde está a nossa receita e subtrair o nosso custo. Então, o valor de venda é este daqui, né? O valor de venda nosso ali, e menos as unidades vendidas no mês, vezes o custo, igual ao lucro. Ou seja, vai ser igual a F2, que seria o valor da venda, que seria a nossa receita, menos E2. E2 é quem? O número de unidades vendidas, vezes o B2. Quem que seria o B2? O custo de produção. Então, E2 vezes o B2 nessa nossa planilha está o custo. E o valor de F2, que seria esse daqui, é o valor da receita. A diferença entre os dois vai dar o quê? O valor do lucro. Lembrando sempre, o igual vai ser a nossa maneira da gente calcular o valor final, a programação da nossa planilha. Então vamos agora para uma atividade para testar o conhecimento de vocês. Vocês vão elaborar uma planilha orçamentária, tendo como foco a abertura de uma hamburgueria que vende os seguintes produtos. O hambúrguer simples, cujo valor unitário custa R$18, a margem de lucro 30%, unidades vendidas no mês, 100 unidades. O segundo produto, o hambúrguer duplo, o valor unitário R$24, a margem de lucro vai ser 25 e as unidades vendidas no mês vai ser 87. Na planilha deve constar o valor de venda, o lucro, ou seja, o custo menos a receita, tá bom? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o que vocês produziram.
Então, galera, viram que planilha não é tão fácil. Quem já está acostumado com planilha conseguiu fazer o exercício facilmente. Mas vamos dar uma olhada aqui o resultado. Então, nós temos os valores que eu vou colocar na planilha. Nós vamos colocar o custo 18, igualzinho o exemplo, o lucro de 30%. Então, o valor final de venda, que era este valor vezes esse, que daria o lucro, né? Mais o custo. Portanto, deu R$ 23,40. São vendidos 100 unidades, então nós vamos fazer para achar o valor de venda, esse vezes esse, deu esse valor. O custo receita menos a receita, o que eu vou fazer? A receita está aqui, eu pegaria este valor, diminuiria do quê? Este valor do custo vezes o valor da unidade vendida. Portanto, o lucro ali seria de R$ 540. A mesma coisa para o hambúrguer duplo, 522. Se vocês erraram, revisem lá o exemplo anterior e vocês vão conseguir acertar. A segunda atividade agora, vamos colocar mais 2 produtos, a batata frita e o refrigerante, com os preços unitários, a margem de lucro que está aqui e quantas unidades vendidas. Vou dar um tempinho agora para vocês resolverem e tenho certeza que vocês vão conseguir agora concluir, porque é a mesma ideia, praticamente a mesma coisa que vocês fizeram no exercício anterior. Um instantinho, já voltamos a conferir. E aí, galera, conseguiram? Muito fácil, né? Agora, esse segundo é só ampliação da planilha que a gente já tinha falado. Vamos rapidamente conferir o resultado. Então, agora aqui a gente incluiu, naquela planilha anterior, a batata frita e o refrigerante. Na mesma forma, ou seja, chegamos a um lucro de R$ 480 da batata e R$ 90 de refrigerante.
somando ali os lucros esperados que foram tidos nessa hamburgueria, foi de R$ 1.600,32. A planilha vai facilitar em que aspecto? Quando você muda o custo, ou a margem de lucro, ou os valores vendidos, você só atualiza para o próximo mês. Se isso daqui se manteve, você só vai alterar as unidades vendidas, você já vai ter automaticamente o lucro. Isso é para facilitar a vida de qualquer empreendedor. As planilhas podem ser usadas para controlar o fluxo de caixa da empresa, organizar a abertura da empresa, dados pertinentes a controle de finanças desta empresa. O Paulo, quando ele começou, ele precisava fazer o levantamento de custos. Vocês viram que o custo ali já estava fechado, mas ele pode fazer para cada um daqueles itens uma planilha específica para controlar aqueles custos. Porque se ele tem um cardápio grande, ele vai ter que, obviamente, fazer o controle de cada um dos itens do seu cardápio para que ele consiga ter uma visão daquele lucro que a gente chegou. Aqui tem uma sugestão à mão na massa para vocês. Vocês podem fazer individualmente ou coletivamente com seus colegas. Você vai montar uma planilha do empreendimento que vocês gostariam de fazer. A sugestão pode ser uma barbearia, então como é que a gente poderia fazer uma planilha para chegar ao lucro no final do mês? Esse vai ficar o desafio para vocês fazerem individualmente ou em grupo. Só não esqueça depois de compartilhar com seus colegas e com seus professores, exatamente para vocês discutirem esse tema que nós trabalhamos no vídeo de hoje. Concluindo então, planilhas eletrônicas são utilizadas para registrar dados e auxiliar no controle das finanças de uma organização. Planilha eletrônica traz agilidade, praticidade e segurança dentro de um orçamento empresarial. Elas podem ser utilizadas em vários aspectos de um empreendimento, como controle do fluxo de caixa, levantamento de abertura no negócio e também o levantamento do custo de cada um dos itens que tenha na empresa. Nesse vídeo nós conversamos especificamente sobre o uso de planilha no controle orçamentário de uma empresa. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.